quem ainda não me conhece, meu nome é Rebeca, sou consagrada da comunidade Fraterno Amor. E aí a gente vai hoje meditar juntos um pouquinho sobre a leitura de hoje do Evangelho, tá certo? Então eu peço aí para que vocês abram as suas Bíblias em Mateus 13, 9. Mateus 13, 9. Amém? Mateus 13, 9. Obrigada. Então vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor. Por isso, ele entrou num barco e sentou-se ali, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinham raízes, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa e produziram fruto. Uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Essa é uma leitura muito conhecida, né, de todos nós. E aí isso também faz com que muitas vezes a gente caia num equívoco, né? O equívoco de, eu já conheço essa daí, eu já sei o que é que diz, porque todo mundo, né, quem caminha há um tempo na igreja já deve ter ouvido a parábola do semeador, né, e diversas interpretações, né, que podem ser diversas lições que podem ser tiradas dessa parábola, tá certo? Mas qual é a primeira coisa que eu quero trazer para vocês hoje? É que se todos os anos nós somos convidados a ler, né, certo? Essas leituras, é porque todos os anos, certo? Deus quer renová-las em nós. Quer falar alguma coisa diferente, quer trazer alguma coisa, ou talvez a mesma coisa, mas que antes não tinha dado frutos, e é exatamente sobre isso que essa parábola fala. E eu experimento muito isso, porque eu estou na comunidade desde o início, desde que foi fundada. Eu era criança ainda, mas já estava. Mas naquele período, eu via que hoje, às vezes, é falar da mesma coisa, inclusive a nível de carisma, mas eu entendo completamente diferente. É como se agora caiu a ficha. Mas isso aí já era falado há muito tempo, há 10 anos já era falado. Mas ainda não tinha consolidado dentro de mim. E agora eu começo a entender muita coisa, certo? Então, Deus hoje quer nos falar algo dentro dessa parábola. E aí a gente precisa entender a primeira coisa, que essa parábola do semeador, ela está falando de um caminho da nossa vida espiritual, certo? Então,
A parábola do semeador, ela está falando de um caminho espiritual, de um caminho interior. E vai falar sobre diversas etapas desse caminho, tá certo? Então, à medida que a gente vai tentando entender, e a reflexão que a gente precisa fazer é para a nossa vida, sempre. Senão não faz sentido, né? Não faz sentido algum. A gente precisa entender que o semeador, ele é Jesus, mas a semente também é, certo? A semente também é. Ele, ao mesmo tempo, é o semeador e ele é a semente, porque ele é a palavra, o verbo, a verdade, certo? Então, essa verdade, ela vai se revelando a nós aos poucos. Essa verdade que é o Senhor, ela vai se revelando a nós aos poucos. Por isso que muitas vezes a gente olha e diz, mas eu já li tanto isso e só agora caiu a ficha, só agora eu entendi exatamente o que era. Só agora essa face da verdade se revelou. E quando eu ia preparando essa pregação, eu entendi exatamente a prática do Evangelho. Exatamente o que vinha falando, eu experimentei. Eu disse, agora eu entendi, Senhor, o que é que o Senhor estava querendo me mostrar esse tempo. Então, qual é a primeira coisa? Essa parábola, ela fala de um caminho espiritual, como existem outros caminhos espirituais. Por exemplo, a gente pega Santa Teresa de Ávila, que fala do castelo interior, ela vai falar de um caminho espiritual também, de um caminho interior também, a partir de uma outra perspectiva, certo? E aqui também é o que acontece. Também é o que acontece. E a gente precisa olhar e pensar, em que pedaço desse caminho eu estou? Com a verdade mais profunda do nosso ser, para que a gente não se engane, certo? Então, aonde exatamente eu estou? Porque quando a gente detecta aonde a gente está, a gente vai entender melhor o que é que a gente ainda precisa fazer para não voltar, não retroceder e para dar passos adiante, tá certo? Se a gente não sabe, eu falo isso direto, né? Quem me acompanha sabe disso. Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, eu preciso saber para onde eu vou. E que caminho eu vou trilhar para chegar lá. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui, a gente está falando de um caminho espiritual. Um caminho de desenvolvimento espiritual. E o primeiro caminho, o primeiro passinho nesse desenvolvimento espiritual, certo? Ainda engatinhando, é esse primeiro cenário, certo? Vamos lá pegar? O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Pronto. Esse é o primeiro cenário, certo? É o início da caminhada. Jesus está falando em parábolas. Olhem, atentem aí que Jesus não está falando para os apóstolos, certo? Ele está falando para a multidão. E ele foi colocar em parábolas para que aquela multidão entendesse de um modo mais esmiuçado o que era que ele estava falando, tá certo? E ele faz uma coisa, um gesto que é interessante no início, né? Ele está lá na multidão com todo mundo, na praia, e muitas vezes ele vai falando ali no meio da multidão. Dessa vez, ele não estava lá falando no meio da multidão. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele sobe na barca, certo? E fica ali na barca, enquanto as pessoas estão em pé ali no mar. Imaginem a cena, gente. É importante para que a gente consiga se colocar e aquela mensagem se consolide. É exatamente isso que o texto está falando. A gente precisa se colocar ali. Então, imaginem aqui essa cena. Jesus estava lá com a multidão
e ele, na beira da praia, e ele entrou numa barca, certo? No mar, no raso, e a galera ficou aí onde vocês estão, certo? Imaginem isso. Eu estou aqui na barca, eu pensei, eu estou fazendo Jesus, né? Mas enfim, entendam a lógica, certo? Na barca e a multidão aqui. Por que ele fez isso? Ele não sempre falou no meio da multidão? Mas olha, agora ele queria fazer um alerta importante. Ele queria fazer um alerta importante. E ele se colocou numa posição que todos estariam agora olhando para ele, certo? Estariam olhando para ele. Não ia ter ninguém do lado, nem ninguém atrás. Ele estava na barca, no mar. Todo mundo estava na frente. E agora ele veio explicar, olha, vamos falar aqui, vamos conversar direito. Vocês estão percorrendo um caminho espiritual. Mas alguns de vocês, quando eu chego, eu, que ao mesmo tempo sou o semeador, mas também sou a semente, sou a palavra, sou a verdade que vai chegar dentro de você, o que é que acontece? Você até escuta, é aquela alma que escuta ao Senhor, mas que não deixa consolidar nada. Não há ainda aqui nenhum tipo de aprofundamento espiritual. É o primeiro passo. Todo mundo aqui em algum momento esteve lá, ou está agora, ou já esteve, certo? É o primeiro passo. Por exemplo, quando a gente está no início da caminhada, vai para a missa, escuta lá, vai por uma obrigação, escuta o evangelho, escuta a homilia, mas volta para casa, é o mesmo que não ter feito nada. Nada entra. É o primeiro passo, certo? É lá o cenário da semente que caiu no meio da estrada e que os pássaros comeram. Então, imaginem lá vocês, ou no início da caminhada, ou agora, eu não sei qual é a realidade de vocês, isso. Faz ainda muito por uma obrigação, está lá, escuta, vai para as adorações, escuta as coisas, mas sai dali e volta para a sua vida normal. Não há nenhum interesse em mudar, não há um interesse em seguir algo mais profundo. É isso, certo? Só que o que é que acontece? Na leitura, Jesus diz que os pássaros vêm e fazem o quê? Comem as sementes, certo? E aí entra o primeiro inimigo. Nós vamos falar de 3 inimigos da nossa vida espiritual, certo? Hoje a gente vai entender quais são os 3 inimigos da nossa vida espiritual, como eles se apresentam, como eles chegam, certo? E tentam impedir nossa caminhada, e o que é que a gente vai fazer, né, para não deixar esse inimigo se aproximar e nos tomar ou nos tirar do caminho, tá certo? Então, qual é o primeiro? Os pássaros representam aí o diabo, certo? Então, nesse primeiro passo, a gente está falando do demônio. É ele que vai chegar e vai te tirar do caminho. Você começou, vai lá, escuta, mas nada fica. Não há nenhum tipo de aprofundamento, certo? Porque aquele pouquinho lá que você viu, como você ainda não tem uma vida de oração que te leve a aprofundar e aquela semente entrar, o demônio vem e tira dali. Mas, Rebeca, o demônio, isso existe mesmo? Hoje eu estava vendo, né? Eu coloco aquelas caixinhas de perguntas no Instagram e hoje eu recebi uma pergunta dessa. Mas existe isso, feitiçaria, demônio, essas coisas? Existe isso? Foi uma pergunta. Existe, certo? E um dos maiores erros, né? Eu coloquei lá, um dos maiores erros da sociedade contemporânea é a relativização do bem e do mal. Nega a existência disso, né? Eu vim lá da psicologia e isso aí eu escutava o tempo todo. Não, o bem e mal é relativo.
Não, minha gente, a gente precisa reconhecer que existe, porque se a gente não reconhece, a gente não passa ainda esse primeiro passo da vida espiritual. Não passa, tá certo? Então, primeira coisa, a gente está começando uma caminhada espiritual, o que é que acontece? Por ainda não ter uma vida de oração, eu escuto alguma coisa, eu escuto a palavra, mas eu não dou o suficiente para que ela entre. Ela fica ali no nível superficial, certo? Ainda um nível muito superficial. O que é que acontece? O demônio vem e tira o pouquinho que poderia se consolidar. E aí você segue na sua vida do mesmo jeito. Nada mudou. Não mudou nada. Você vai lá, continua indo toda a missa no domingo. E nada muda na sua vida. Aí você está sendo esse primeiro cenário. Então, qual é o primeiro inimigo da nossa vida espiritual, gente? O demônio, tá certo? Que a gente precisa reconhecer, não ter medo de falar, né? Existe, a gente não pode relativizar, a gente precisa reconhecer, certo? Então, se nós não cuidarmos, não entendermos, ele vai ser o nosso primeiro grande empecilho. Não quer dizer que vai se limitar ali, tá certo, gente? Mas é onde o poder é maior, porque não há ainda uma vida de oração. E aí a gente vai para o segundo cenário, certo? Qual é o segundo cenário? Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas e, como não tinham raízes, secaram. Esse cenário aí, esse terreno, é talvez o terreno onde a gente passa mais tempo na nossa vida espiritual. Ou talvez ainda estejamos, como eu falei. Qual é esse terreno? Olha o que acontece. Aqui a semente ela chega a germinar. Ela cai, certo? Ela cai no terreno. A terra ela ainda não está muito profunda, está superficial, ela até brota rápido. Mas com pouco tempo o sol apareceu, pronto, secou e acabou ali. O que é isso? Essa etapa da nossa vida espiritual, a gente já começa a dar passos mais profundos, tá certo? A gente já está dando passos mais profundos na nossa caminhada na fé. E aí, quando ele diz assim, ela brota mais rapidamente, porque a terra não está tão profunda, o que ele está querendo dizer, o que Jesus está querendo dizer é, há ali um entusiasmo inicial. Então, a pessoa sai dali meio contagiada. A gente vê, faz o retiro de carnaval. Quem estava aqui no retiro de carnaval? Uma galerinha aí estava. Faz o retiro de carnaval, a pessoa sai assim, em êxtase, entusiasmada, empolgada. E você olha assim, caramba, que massa. Certo? Aí o que é que acontece aí? Esse entusiasmo, ele é muito importante. Mas o que é que Jesus diz? Quando vem o sol, seca. E o que é que o sol está representando aí? O sol está representando o sofrimento, as tentações. Porque nessa segunda etapa da nossa vida espiritual, que isso também está bem relacionado a uma etapa da nossa personalidade também, certo? Então, do nosso crescimento pessoal, que vai andar junto, certo, gente? Não tem como dissociar totalmente. Não tem como dissociar. Corpo, alma e espírito. Então, pensem, é uma etapa da nossa vida espiritual, mas que também estaremos lá presos no nosso crescimento enquanto pessoa. São aquelas pessoas que elas estão muito dependentes dos afetos, certo? Por isso que quando o sol chega, quando o sofrimento chega, seca.
a pessoa, ela está muito acostumada, certo? Nós somos, desde criança, vejam se não é assim, desde criança nós somos muito acostumados a buscar aquilo que nos dá prazer e nos afastar daquilo que não nos dá prazer. Se afasta do sofrimento, se aproxima do que te faz bem. Não é assim? Só que o que é que acontece? Isso nos deixa extremamente despreparados para a vida real. E isso vai interferir profundamente na nossa vida espiritual. Nós nos tornamos pessoas que são exatamente o contrário daquilo que é o Cristo de fato. Cristo abraçou a cruz. Aí a gente foge porque é sofrimento, implica em sofrimento. Então, nessa segunda etapa da vida espiritual, quando tudo está bem, certo? Quando tudo está bem, as condições estão favoráveis a um entusiasmo. Quando tudo está bem, certo? Quando as condições todas estão favoráveis, nem chuva forte, nem sol forte, há um entusiasmo e a pessoa está lá fazendo e a semente está ali dando frutos. Mas o que é que acontece? Quando chegam as condições adversas, seca. E aí você pense as condições adversas como os problemas da vida de cada um de vocês, que eu sei que tem. Ainda não conheci ninguém que não passa por problemas, certo? Então, todo mundo passa. Só que nós ficamos nesse eixo, nessa etapa aí da nossa vida espiritual e da nossa vida pessoal, nós estamos no eixo, que é o eixo prazer-desprazer. Prazer-desprazer. Então, me aproximo de tudo que me dá prazer, me afasto de tudo que não me dá prazer. Então, eu estou servindo enquanto está tudo massa. Quando não tiver, não vou. Não estou me sentindo bem. Eu não estou me sentindo bem. Entende? Isso na nossa vida pessoal é a mesma coisa. Eu também recebi hoje. Não, eu estou num local que eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem. A minha pergunta foi: mas há um dever a cumprir naquele lugar? Porque nem tudo na vida, minha gente, é prazer. Nem tudo nessa vida é prazer. Só que não é fácil sair desse eixo prazer-desprazer. Como eu falei, a gente é acostumado a isso desde criança. Só que na criança é justificável. O problema é quando a gente vai evoluindo, certo? Vai crescendo, mas continua com isso, com essa dependência afetiva muito grande. Isso é uma dependência afetiva muito grande. Então, nessa etapa, nesse tipo de terreno da nossa vida espiritual, o que é que predomina? Uma instabilidade afetiva. Tá certo? Então, o segundo inimigo, o primeiro era qual? O demônio. Agora, o segundo somos nós mesmos, a nossa carne. A nossa carne. Então, nesse caso aqui, a instabilidade é gerada por nós, porque nós fomos mal acostumados, certo? Mal acostumados. Então, a gente está muito acostumado a mimo. Nós, muitas vezes, somos meninos mimados. Meninos mimados. E a gente, às vezes, vê isso no outro, mas não vê na gente. E o que é ser mimado? O que é ser mimado? O mimado é aquilo que só faz aquilo que ele gosta. Só faz as coisas quando tudo está bem. Quando não está bem, ele não faz. E qual é o comportamento de uma pessoa madura? Ela não se deixa levar pelos afetos, pelas paixões. Independente de estar com vontade ou não, é o dever dela. E ela vai cumprir o seu dever. Ela vai cumprir o seu dever. Entende, gente? Então,
É por isso que eu falei que esse segundo terreno é o que a maioria de nós se encontra. De nós que eu falo, não é só vocês aqui não, certo, gente? De nós cristãos. Por quê? Porque toda a sociedade da gente, certo? Se a gente olhar a nível sociológico e também antropológico, a gente vai ver que tudo concorre para o quê? Para que a gente se volte para o que dá prazer, certo? Então, eu fujo de sofrimento. Eu fujo de qualquer tipo de sofrimento. Isso me deixa uma pessoa cada vez mais fraca, cada vez mais vulnerável. Rebeca, como é que eu mudo isso? Como é que eu mudo isso? Como é que eu vou me tornar uma pessoa forte? Como é que eu vou lutar contra a minha carne? Contra o meu eu? Você precisa parar de se mimar. E, às vezes, em pequenas coisas que a gente faz. Então, eu só como aquilo que eu gosto, eu não como nada que eu não gosto. E aí, muitas vezes, você rejeita a providência, você estraga coisas por uma seletividade. Eu estou falando uma coisa bem besta. Outro exemplo de auto-mimo. Eu só tomo banho quente, eu só fico no ar-condicionado, no vento. Se tiver calor, eu já não consigo fazer nada, já não, me desconcentro. Se eu tiver com fome, eu já não consigo pensar. Quantas vezes a gente escuta essa frase? Não, com fome eu não consigo pensar. Eu não consigo fazer nada. Por quê? Porque está controlado pela carne. Tudo aqui, todas as vezes que nós somos controlados pelo nosso corpo, certo? Então, as necessidades, mesmo necessidades básicas, o teu corpo está lá te dominando, eu estou ali nesse segundo terreno da vida espiritual. E aí eu sou uma pessoa extremamente susceptível a abandonar o caminho em algum momento, certo? Então, como é que eu sei, vamos pensar aqui, um termômetro de vulnerabilidade, de possibilidade de eu deixar o caminho? Como é que eu posso julgar isso? Olhe para dentro de você mesmo e pense. Você é uma pessoa que é muito dependente dos seus afetos, dos seus prazeres. Você não consegue aguentar uma contrariedade. Então, você está muito susceptível a abandonar o caminho em algum momento. Sinto dizer. E aí, o que é que você precisa fazer? Se preparar, certo? O caos, né? A realidade de caos, ou seja, o que é o caos? O caos é a incerteza. É o momento que tudo dá errado, o momento que tudo foge ao controle, certo? O caos é quando tudo foge ao controle. Ele está sempre nos rondando de algum modo. Ele está sempre nos rondando. O dilúvio, hoje teve quase um, né? O dilúvio, ele está sempre na possibilidade de chegar. E aí a gente vê pessoas extremamente medrosas. Eu acho que se eu for contar assim, a quantidade de... O que mais te atrapalha, a maior parte das respostas são medo. Medo de alguma coisa. Ou seja, as pessoas estão se tornando cada vez mais covardes com receio do que pode acontecer. Uma insegurança muito profunda. Mas isso também implica o quê? Uma necessidade de controle. O medo ele é muito grande porque muitas vezes a gente tem uma necessidade de querer controlar tudo. E o que é que a gente acaba fazendo, gente? Uma pessoa que é extremamente medrosa, e aí isso tem, o que é que está por trás? Uma insegurança profunda com o que vai acontecer. E aí a pessoa passa a querer controlar tudo. Mas não tem como, a gente não tem controle de tudo. A vida, ela é imprevisível.
A vida é imprevisível. A gente está aqui, de repente, há pouco tempo, faz 20 minutos que a gente recebeu uma notícia ali que um colega do meu esposo tinha falecido. Com, sei lá, 30 anos. Não tem controle da vida. Ela é completamente imprevisível. E se eu quero controlar, certo? Se eu me passo a posição de querer controlar tudo, surge a insegurança, surge a ansiedade, surge o medo. Por isso que a sociedade está cada vez mais ansiosa, medrosa, insegura. É uma necessidade de estar no controle e de fugir de qualquer coisa que possa lhe ameaçar. Mas qual é a realidade? A realidade é que o caos, certo? O incerto, ele está sempre aí, batendo a porta da gente. O dilúvio, ele está sempre chegando, como eu ia falando. E o que é que nos cabe? Nos cabe, num momento de bonança, no momento de tranquilidade, no momento de paz, trabalhar em nós tudo aquilo que a gente precisa para, se o dilúvio chegar, a gente saber construir uma arca. Entende? E aí eu não vou ser mais aquela pessoa totalmente amedrontada, totalmente pilhada com tudo. Quando a gente está assim, é porque a gente está fraco. A gente está fraco, nossa vida espiritual está fraca. A gente não, o sol, quando chega, nos seca. O sofrimento, quando chega, nos tira do eixo. Isso implica numa fraqueza, certo? Então, o que é que a gente precisa? Primeiramente, entender a lógica da vida, certo? A lógica da vida. A vida, ela é imprevisível. A vida, ela é imprevisível. Não tenho como controlar nada, certo? Entendendo isso, eu entendo que a realidade de caos, certo? Ou seja, do desconhecido, da mudança, está sempre à espreita. Não importa quanto a gente pensar lá no paraíso. O paraíso era um local de ordem completa. Talvez o maior local de ordem. O que é que acontece? Uma serpente entra, que representa o caos. Então não adianta, quanto mais a gente pode se cercar, fazer tudo. Tem gente, né, que tem muito medo de amar. Muito medo de amar. Por quê? Por uma insegurança muito profunda. Uma insegurança muito profunda do que o outro vai fazer com o seu amor. Do que o outro vai fazer. E como você quer ter controle, e o amor é como a vida, o amor como a vida, ele é imprevisível. Se eu abro meu coração, corre o risco de alguém esmagar ele, picotar ele todinho, e aí eu vou sofrer profundamente. Eu não tenho como controlar. Se eu quero evitar que isso aconteça, o que é que eu posso fazer? Me trancar. Trancar meu coração, botar uma redoma, né, como do Pequeno Príncipe, botar uma redoma, proteger ali ele, cercar, subir muro, pronto, ele está protegido. Ninguém vai tocar no meu coração, ninguém vai ferir. Em consequência disso, a solidão faz com que o coração endureça. Você escolhe o que é que seria melhor. Entende? Então, porque amar é estar vulnerável. Viver é estar vulnerável. O que é que a gente precisa fazer? Entender essa realidade, nos lançar nela, caminhar nela, mas ao mesmo tempo, enquanto, né, estamos aqui e tudo isso não chega, a gente se prepara interiormente para, se o dilúvio chegar, eu já vou saber como preparar a minha arca. Vocês estão entendendo, gente? Eu já vou saber como preparar a minha arca. Então, eu não vou ser aquela pessoa temerosa ao extremo. Temerosa. Pensem aí na época de Noé, certo?
Imagine agora que tivesse internet. Imagine que tivesse internet nessa época e se espalhasse a notícia de que era o fim do mundo e que havia um dilúvio. Pode ter certeza que tinha gente que ia se matar antes. Porque isso acontece historicamente em fenômenos como esse. Por medo de morrer, a pessoa se mata. Olha que... É sério. Parece extremamente contraditório, não é verdade? Por medo de morrer, a pessoa se mata. Mas acontece. Mas Noé não ia, não. Eu tenho certeza que ele não ia. Porque ele já sabia o que fazer. Ele ia construir sua arca e pronto. Ia subir nela. Vocês estão entendendo, gente? E aí isso me lembra muito Padre Léo. O que é que Padre Léo fazia? Né? Aquela história que Andrei contou aqui uma vez. Que quando o Padre Léo recebeu a notícia de que... Vocês conhecem Padre Léo? Alguns, né? Padre Léo era, para mim, o maior pregador do Brasil. Certo? Ele era da comunidade Betânia, mas ele pregava muito na comunidade Canção Nova. E aí ele era muito conhecido porque ele sempre estava, né, na rede de televisão. E Padre Léo, no fim da sua vida, ele teve um câncer. Alguém lembra do que foi o câncer? Pulmão. Ele teve um câncer de pulmão. E aí, quando ele recebeu a notícia, quando ele recebeu o diagnóstico, vocês acham que ele ficou morrendo, se lamentando, se não sei o quê? Ele disse, pega ali um computador, que eu tenho que anotar aqui tudo o que eu consegui extrair dessa doença para eu passar para as pessoas. Isso para mim é santidade, né? Pega ali o computador para eu anotar aqui tudo o que eu consigo extrair dessa doença. Eu vou aqui anotar tudo de sofrimento, de dor. Se eu sentir aqui, eu vou botar. Para que eu consiga ajudar outras pessoas. Ele não se vitimizou em nenhum momento. Entende, gente? Então, esse segundo terreno, o marco dele, que é a batalha contra nós mesmos, a batalha contra a nossa carne, o marco dele é isso. Nós somos pessoas que, historicamente, tá certo? A nossa socialização, ou seja, nós fomos ensinados a buscar o prazer e evitar o desprazer. Certo? E aí isso faz com que a gente nem perceba, mas a gente tenha esse tipo de comportamento. Que na primeira crise, a gente sai da igreja, se afasta, não quer saber. Por quê? Porque nós estamos no eixo prazer-desprazer. E aí Viktor Frankl, ele vai dizer que a gente precisa mudar o paradigma de o importante é que eu esteja bem, o importante é que eu esteja bem para o importante é que eu seja bom. E aí você se tira do primeiro plano. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão, certo, gente? Então, de o importante é que eu esteja bem, se eu coloco isso como rema da minha vida, o importante é que eu esteja bem. Eu sempre vou ser o terreno que, quando a semente está lá, ela pode começar a brotar, mas se der uma adversidade, ela vai secar. Ela vai secar porque ela não tem raízes profundas. Ela ainda está no nível dos afetos. Ela está no nível dos afetos. Certo? Então, ela não vai perdurar. Se vocês estão nesse ponto da caminhada, comecem a trabalhar para sair desse eixo. Meditem a paixão de Cristo. Meditem o sofrimento de Cristo. Comecem a inserir elementos que te fortaleçam. Que você faça mesmo sem gostar. Por que a gente vê tanto casamento acabando? Tanto casamento acabando.
E aí a pessoa acaba e já começa com outro. Não sei o quê. Eu lembro, meu esposo era fotógrafo de casamento. Ele chegou a fotografar casamento que o álbum não tinha nem chegado ainda. O álbum não tinha nem sido entregue, na verdade, estava pronto, não tinha sido entregue. Quando ele ia entregar, a noiva falou que tinha terminado, mas que ia de todo jeito no escritório dele, porque ela ia casar com outro. Aí ele pegou e escondeu o álbum. Você tem noção, gente? Por quê? Porque o início do casamento é tudo muito bom. O início do casamento é tudo muito fácil. O início de namoro é assim também. É tudo muito fácil. Então, as paixões ainda estão lá ativadas, né? Mas o que é que acontece? Quando vem o sol ou a chuva, que são as adversidades, a galera não suporta, porque está acostumada com o importante é que eu esteja bem. Quando eu não estou bem, eu saio. E aí aí fica sendo aquela pessoa que pula de galho em galho em relacionamento. Por que ela pula de galho em galho? Porque ela sempre quer ter aquela sensação boa de conquista, né? Porque é legal, naquele início lá que você está conquistando, que você está não sei o que lá, mimando o outro, não sei o que, o romantismo. Isso aí é o início, mas a pessoa fica dependente dessa parte. E por ela estar dependente dessa parte, ela fica ali. Aí, quando é daqui a pouco, passou essa fase, né? O namoro está na hora de amadurecer, ou o casamento de amadurecer para uma outra fase, que às vezes é de superar a dificuldade. Aí ele não suporta. Aí larga e vai para outro. E fica assim, pulando. Emprego, a mesma coisa. Também já vi isso acontecer. Pessoas que não se fixam em empregos. Não se fixam. Porque elas vão lá, começam o emprego, aí o emprego está lá, tá, o início é legal, novidade, não sei o que lá. Aí, depois de um tempo, já estou cansada de fazer isso, não sei o quê. Aí fica pulando de emprego também, o tempo todo. Por quê? Porque está dependente do eixo prazer-desprazer. Você está dependente da sua carne. Ou seja, você é esse primeiro terreno que é falado aí. Que a semente, ela até dá frutos, mas ela dá frutos quando tudo está bem. Na adversidade, ela seca, porque ela não tem raízes profundas. Vocês estão entendendo, gente? E aí a gente vai para o terceiro cenário. Qual é o terceiro cenário? Versículo 7 aí. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram, sufocando as sementes. Agora é o terreno cheio de espinho. E aí a gente vai para o terceiro inimigo da nossa vida espiritual. Qual foi o primeiro? Qual foi o segundo? Eu mesma, minha carne. O terceiro agora é o mundo, certo? O mundanismo. Então, esses espinhos, eles representam aí o mundo. E esse terceiro terreno, ele é o terreno, já é um avanço, tá certo? Lembrem que a leitura é de caminhada na vida espiritual. Começou lá, a leitura nem entrava, a palavra nem entrava, o demônio já vinha e já tirava lá. Segunda, a pessoa conseguiu ali caminhar um pouquinho, conseguiu caminhar, entrou no outro lado, terreno. Como era esse terreno? Ela até dava frutos, ela era empolgada e tal, mas quando vinha a adversidade, fugia do barco, certo? Mas já foi uma evolução, Agora o terceiro, uma nova evolução. Aqui, o que é que acontece? Elas crescem, tá certo? Elas crescem, as sementes, outras caíram no meio dos espinhos que cresceram, sufocando as sementes. Então, esses espinhos que sufocam as sementes é o mundo. Porque é o terceiro passo que vai ser o mais difícil. Não assim, cada passo vai ter sua dificuldade, tá certo? Cada fase tem seu chefão. O chefão de agora é o mundo, tá certo? E esse mundo é quando a gente quer dar, certo? O sim a Deus, o sim, aquilo, a sua vocação, aquilo que você acredita, só que você está lá, um pé lá e um pé cá. Você ainda não tem coragem de se livrar daquilo que te faz mal.
dos espinhos. Muitas vezes por uma dificuldade de dizer não mesmo aos seus amigos. Só que a gente precisa entender que amizade, segundo São Tomás de Aquino, significa querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Então, aí a gente já poderia entender que não é uma amizade verdadeira. Ela não vai se sustentar. Se eu não quero as mesmas coisas e não rejeito as mesmas coisas, eu estou caminhando para cá, a pessoa está para cá, o que é que acontece? Ou vai haver um afastamento natural, ou um vai tentar puxar o outro. Aí a gente entra com a ideia ingênua de que, não, eu vou salvar ele. Eu vou salvar ele. Gente, o caos tem mais poder do que a ordem, tá certo? Comprovadamente, a nível de pesquisa em psicologia, é mais fácil alguém te puxar para baixo do que você puxar para cima. Ou seja, você precisa estar muito firme, para você conseguir. Tá lá no meio do mundo, porque às vezes a gente se dá essa desculpa, né? Eu já ouvi isso. Não, eu vou para aquela festa, eu vou para não sei o que lá. A galera da minha turma vai passar uma semana em Pipa. Mas eu vou lá, eu vou evangelizar. Eu vou evangelizar. É mais fácil, influência social, minha gente. Esse processo de influência social. É muito mais fácil você ceder ao grupo do que o contrário. E aí a Bíblia está dizendo exatamente isso. Os espinhos, a semente que está no meio dos espinhos, ela vai ser sufocada em algum momento. Os espinhos aí são o mundo, que em algum momento vão sufocar. Você não vai conseguir lidar com as duas realidades. Você não vai conseguir lidar com as duas realidades. E aí a gente precisa também fazer essa reflexão. Será que a gente conseguiu se livrar dos espinhos que poderiam nos sufocar em algum momento? Eu estou falando da vida espiritual, mas como eu falei, isso para a vida pessoal cabe do mesmo jeito. Cabe do mesmo jeito. Você começa a crescer um pouco espiritualmente, enquanto pessoa, profissionalmente. A pessoa que não está disposta a pagar o preço que é necessário para crescer, que ela não está disposta, ela vai querer botar você para baixo. Porque você crescer destaca que ela está embaixo. E ela não quer. Quantas pessoas... Eu me lembro disso acontecer assim diversas vezes. Quando a gente era pequena, com o painho, por exemplo. Quando ele começava assim a crescer um pouquinho, aí alguém... Opa! Um amigo. Peraí, tá indo para onde? Desce. E aí, muitas vezes a gente está nisso aí. Espiritualmente, profissionalmente, pessoalmente, a gente está cercado de pessoas que não estão preocupadas com o nosso melhor. Eu disse que amizade é querer a mesma coisa e rejeitar a mesma coisa, mas a gente também pode colocar como o amor, que deve existir na amizade, ou não. E o que é o amor? É o olhar para o outro e querer que ele seja o melhor que ele é capaz de ser. Então, muita relação não tem amor, porque não quer me levar a ser o melhor, quer me levar a ser o pior. Quer me levar a ser o pior. Se a amizade leva para a droga, eu não preciso nem questionar, né, gente? Se está levando para o melhor ou pior. Mas, não só, a gente está falando de um caso, assim, drástico, mas a gente pode pensar em outros, como esse que eu dei. A pessoa começa a crescer em uma determinada esfera da sua vida, a pessoa começa a botar você para baixo. Tu já tá achando que tu é santo, é não sei o que lá, e começa a falar um monte de coisa desse tipo. Não está querendo que você cresça espiritualmente. Ele está querendo que você volte a ser a pessoa que não ia, porque você está destacando a mediocridade dela. Entende, gente? Então, você precisa se cercar de pessoas que queiram o melhor para você.
Se cerque de pessoas que queiram o melhor para você. Às vezes, essa história de, não, eu quero ajudar o outro, é pura vaidade, puro narcisismo. De, não, eu estou muito bem aqui, eu vou lá. Olha só, entendam, nós devemos ajudar a todos. Eu disse, saiam do eixo, o importante é que você esteja bem, para o importante é que você seja bom. Porém, quando você vai fazer isso, você precisa saber como fazer. Porque senão, você vai estar se enganando e vai junto. Como esse exemplo que eu dei. A galera vai passar a semana toda em pipa. Eu já dei esse tipo de desculpa para mim. Certo, gente? Não estou falando algo que eu não fiz, não. Já fiz. Não, a galera da universidade vai passar a semana toda em pipa, não sei o que lá. Não, eu vou. Eu vou. Sabe por que eu vou? Porque eu vou evangelizar eles. Era enganação. Estava mentindo para mim mesma. Certo? Mentindo para mim mesma. Não vou conseguir. Porque eu ainda não tenho. Eu ainda não caminhei o suficiente para ter essa força. Vocês estão entendendo? Por isso que é vaidade. Por isso que é narcisismo. É não reconhecer ainda a minha limitação. É não reconhecer a minha limitação. Não, eu ainda não estou preparada para isso. Se eu for, eu vou junto. Se você está lutando contra um pecado, você vai lá para o meio, a chance é que você caia. Certo? Então, qual é o terceiro inimigo? O mundo, o mundanismo. Então, esse mundanismo são os espinhos que em algum momento podem sufocar as sementes, que estão dando frutos. Vejam, você já caminhou, você não dava fruto nenhum, nem deixava a semente cair. Depois a semente caiu, mas ela caía superficialmente ainda, porque tinha muita pedra. E aí, quando o sol chegava, secava. Agora a semente caiu. Só que ela caiu no meio de espinho, que é o mundo. Ou seja, isso também vai prejudicar a tua vida espiritual. E aí a gente precisa realmente fazer essa análise. Eu estou cercada de pessoas que de fato querem o melhor para mim ou não? Se eu não estou, essas pessoas vão atrapalhar a minha caminhada. Lembrem, amizade é querer as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas. E a amizade requer também um amor, e o amor implica em querer que o outro seja o melhor que ele é capaz. Se eu não estou ao lado de alguém que quer... Eu sei, por exemplo, eu não preciso de muita coisa para saber que Elô quer que eu seja o melhor que eu sou capaz. E que ela vai me ajudar, ou seja, se eu errar, ela vai estar ali. Não, Rebeca, isso aqui não foi legal, tu fez isso. Bora lá consertar e fazer isso? Porque ela, tá entendendo, gente? Ela não vai passar a mão na minha cabeça, fazer vista grossa, não, porque ela quer que eu seja o melhor que eu sou capaz. Isso é amizade. Fora disso como é que um termo que eu estou usando? Inflação de ego recíproco. Tu diz que eu sou legal, eu digo que tu é legal. Linda, muito linda, maravilhosa. A nova moda, né? Sem defeitos e não sei o que lá. Zero defeitos. E fica numa inflação de ego recíproco. Você enche o meu ego, eu encho o seu. Ninguém está na verdade. Ninguém está na verdade. Então, gente, o caminho da nossa vida espiritual, ele vai precisar passar por 3 inimigos. O demônio, a carne, eu mesma, e o mundo. Se eu não consigo fazer esse percurso, eu não vou chegar a ser a terra boa, que é a terra livre, fértil, a vida virtuosa. A vida virtuosa é aquela que eu falei. Se a tempestade chegar, eu vou saber montar minha arca e levar todo mundo para dentro. Vocês estão entendendo? Eu não vou ter medo disso, eu não vou paralisar nisso. E aí, se eu entendo isso profundamente e coloco lá dentro do meu peito, o meu medo diminui frente ao mundo, a minha ansiedade frente ao mundo diminui. Eu já entendi que ela é imprevisível.
Eu entendi que ela é imprevisível, mas se eu estou preparada, se eu me fortaleci o suficiente, eu faço como o Padre Léo. Me dá aí o computador para eu anotar aqui que eu preciso passar para as pessoas aqui o máximo de coisas que eu consigo extrair. E aí eu vou concluir com a conclusão do Evangelho. Quem tem ouvidos, ouça. Amém?